O falso profeta pode ser usado por Deus? Como identificar um falso profeta? É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Esse vídeo veio a pedido de Leandro Silvestre, um inscrito do nosso canal. Mas antes de eu começar a tratar sobre esse assunto, eu gostaria de pedir que você desse o seu like agora. É só você clicar no joinha que não te custa absolutamente nada e você vai me ajudar demais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Eu percebo que quando eu deixo para falar no final do vídeo, tem poucas impressões. Então nos ajude, você vai estar ajudando o nosso canal, você vai estar ajudando pessoas a receberem informação e conhecimento. Amém? Então vamos lá. A pergunta foi: sabemos que hoje em dia existem muitos falsos profetas. A questão é: esses falsos profetas podem ser usados por Deus para curar? Eu preciso ler um texto bíblico que está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 20 e versículo 22, do 20 ao 22. Mas a perícope, para você que não entende o que é uma perícope, perícope é um trecho da Bíblia que está falando da mesma coisa. Então, quando você vai lá para o versículo 18 do capítulo 7 de Mateus, você percebe que ele começa falando sobre falso profeta. Então, falou assim: acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles são lobos devoradores. Eles vêm com pele de ovelha, mas na verdade são lobos devoradores. Então o contexto, a perícope, é sobre falso profeta. Quando nós chegamos no capítulo 7, no versículo 20, a Bíblia diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis, mas nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Deixa eu parar por aqui e começar a fazer a primeira observação. É muito comum hoje em dia as pessoas acharem que alguém é um profeta de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, baseado em profecia, em revelação, em falar em línguas, em girar no poder. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse vídeo é: dons espirituais não definem se um homem verdadeiramente é um servo de Deus, é um homem ou uma mulher de Deus. Jesus não disse, em Mateus capítulo 7, são palavras de Jesus. E Jesus não disse assim: pelos dons conhecereis que são os meus discípulos. Não. Ele diz assim: pelo fruto se conhece a árvore. Então, o segredo de um homem, de uma mulher de Deus, não está no dom espiritual, está no fruto do Espírito. Então, quando você vai em Gálatas 5, você vai ver que o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele dá uma lista ali de 9. É muito interessante que quando nós observamos esses 9 aí de um dom, porque o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é um fruto do Espírito, né? Que a gente costuma dar o exemplo da cebola. É uma cebola, mas com várias camadas, é uma mexerica, mas com vários gomos. Então isso é o fruto do Espírito. O poder do fruto está no quê? No amor, na bondade, na benignidade, na mansidão, na temperança, no domínio próprio. Então tem gente que fala em línguas, mas não tem domínio próprio. Tem gente que roda, que profetiza, mas não ama o próximo. Então, dom não é característica de um verdadeiro servo de Deus. Vamos começar por aqui. Então, a primeira lição de Jesus é: o fruto revela que tipo de árvore é. Respondendo à pergunta do Leandro Silvestre, eu vou ficar com o versículo 22, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? A palavra profetizamos aqui é a mesma palavra que era usada para as filhas de Filipe quando profetizavam, ou seja, era uma profecia, eles profetizavam, e a palavra grega é a mesma palavra para as filhas de Filipe. Aí ele continua assim: e em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, curaram, operaram milagres, falaram em línguas e profetizaram,
e expulsaram demônios. Então, Leandro, eu entendo que sim, pode ser usado por Deus, porque é Deus quem usa. E o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus pelo necessitado, o amor de Deus por aquele que necessita tanto de uma profecia, porque profecia não é para ficar prevendo o futuro. Isso é importante também, né? Mas isso aí eu deixo por um outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo para que serve a profecia, aí você me coloca aí. Não, manda esse vídeo pra gente, tá bom? Porque eu não gosto de fazer vídeo muito longo, porque como nós não somos conhecidos, as pessoas têm preguiça de assistir. Infelizmente. Tá certo? Então vamos lá. Amém até aqui? Então eu creio que sim. Porém, Jesus vai dizer naquele dia, não vos conheço. Então fica claro que uma pessoa, um falso profeta, ele pode expulsar demônio em nome de Jesus, ele pode curar em nome de Jesus, ele pode profetizar em nome de Jesus, porém isso não quer dizer que ele é aceito no céu. Tá certo? Então para você que é muito usado, analise para ver se a sua maior evidência não está nos dons em vez do fruto. O fruto é primordial para revelar que tipo de árvores que somos. Tá certo? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero trazer aqui alguns pontos para você identificar um falso profeta. A verdade é que existem muitos falsos profetas nos nossos dias, muitos, não são poucos, são muitos falsos profetas. Tá certo? Existe uma massa aí, meu irmão, é muito, surgiu. Parece que você levanta uma pedra no Brasil, sai um falso profeta de baixo. Sangue, fogo, coluna de fumaça. É muito falso profeta. E como que nós identificamos um falso profeta? Eu separei aqui algumas listas que eu tirei de um livro, Não Apagueis o Espírito, de Fábio Coelho. E eu concordo, por isso que eu coloquei aqui. Então eu coloquei aqui algumas coisas para você identificar um falso profeta. Vamos lá. Primeira forma de identificar um falso profeta: superioridade. Geralmente o falso profeta ele se coloca como mais íntimo de Deus do que o restante dos irmãos na fé. Geralmente o falso profeta ele sempre tem um ar de superioridade. Não, porque eu tenho intimidade com Deus. Não que ele não possa ter, não que eu não possa ter, não que eu não possa reconhecer que eu tenho intimidade com Deus, mas geralmente o falso profeta, ele fala com um ar de superioridade. Eu sou mais íntimo de Deus do que você. Eu sou mais íntimo de Deus que os demais aqui dos irmãos. Essa é a primeira característica. Segunda característica, geralmente o falso profeta tem custo, tá certo? Geralmente está envolvendo dinheiro, está envolvendo poder. Ou seja, geralmente, presta atenção nisso aqui, porque tem muito pastor assim. Geralmente o falso profeta, ele faz com que você se sinta endividado com ele. Pela forma que Deus usou, pela profecia, pela revelação. Então, geralmente está envolvendo poder e ele deixa uma dívida. Sempre que eu for usado por Deus e deixar você com o sentimento que você me deve, isso caracteriza que eu tenho tudo para ser um falso profeta. Por quê, meu irmão? Porque nada do que eu faço para a igreja eu faço em meu nome. E na verdade eu só sou o cano aonde a água passa. Mas a cura está na água. Ser saciado está na água. Eu sou o quê? O cano, mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Eu só sou o cano aonde a água passa. Tá certo? Então, essa é uma outra característica de um falso profeta. Então, geralmente tem custo. Ele cobra muito. Ele está envolvendo poder, vantagem, dinheiro, sabe? São detalhes que eu nem gosto de ficar entrando porque eu fico muito nervoso, pra te falar a verdade. Então, essa é uma marca. Ele deixa dívida. Como assim? Ele faz com que você sinta que você deve. Se você sente que você deve para algum homem por causa de uma revelação, de uma profecia, de uma cura, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, ó, corre. Eu vou te contar um testemunho, porque isso faz parte do ser humano. Eu vou contar um testemunho rapidinho aqui, e meu objetivo de contar esse testemunho é um só. Eu quero que esse vídeo acabe chegando na pessoa, porque eu nunca mais vi essa pessoa e o meu sonho é conhecer a criança. Eu estava em Diadema, subindo uma comunidade e no bairro Casa Grande. Quando eu estava subindo, eu lembro que uma muvuca na rua muito grande,
Quando de repente entraram no carro, abriram a porta do carro, aquele desespero, aquela gritaria, e uma mulher gritava assim, entrou duas mulheres no carro com uma criança, e a mulher gritava assim, meu filho morreu, meu filho morreu, meu filho morreu. O que aconteceu? Eu fiquei desesperado, eu tinha 18 anos na época, eu fiquei desesperado demais. Eu olhei assim, a mulher gritava, meu irmão, era um grito que parece que entrava na minha alma, ela gritava, meu filho morreu, meu, terrível. E aí o que aconteceu? Eu fiquei caçando um pronto-socorro porque eu fiquei tão desorientado com o grito da moça que eu até esqueci onde tinha posto de saúde, hospital em Diadema, tudo, esqueci. Então o que eu fiz? A única coisa que eu lembro que eu fiz por impulso foi colocar a mão para trás assim e falar para a moça, me dá a mão da criança. Na hora que ela me deu, eu peguei na mão da criança, a criança já estava gelada. E aí eu falei, espírito da morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E aí eu falei, Jesus, devolva a vida para essa criança agora. Aí a criança que a mãe gritava que estava morta no colo dela, e quando eu peguei, a criança já estava gelada, quando eu peguei na mão, aquele momento, aquela criança, exatamente nesse momento, aquela criança começou a chorar. Aquela criança voltou à vida, foi um milagre maravilhoso, foi o maior que eu já testemunhei na minha vida, o meu, né? Não, o maior de todos é a minha salvação, né? Esse é o maior milagre. Mas assim, de prodígio de Deus assim, esse foi o mais extraordinário. Um morto ressuscitar, eu fiz essa oração. E por que eu estou dizendo esse testemunho? Por dois motivos. O primeiro, eu quero que chegue essa pessoa. Então, por favor, compartilhe. Compartilhe o máximo. Vai que esse vídeo chegue nessa pessoa. Por favor, me ajude. E aí, o motivo que está dentro do assunto é... Quando eu cheguei no hospital, aquela mulher ajoelhou no meu pé. Olha só, ela ajoelhou no meu pé para me agradecer. Por quê? Porque o ser humano, ele tem esse sentimento, tipo, o outro ser humano fez por mim. Mas, gente, se tratando de Deus, do mundo espiritual, nós não fazemos nada, nós só somos o cano aonde a água passa. Eu coloquei aquela mulher de pé, falei, moça, eu não fiz nada, foi Jesus. Jesus ressuscitou seu filho, Jesus operou esse milagre, foi Jesus, não foi eu. Se dependesse de mim, seu filho ainda estava morto. Essas foram as minhas palavras. Então, geralmente o falso profeta, ele deixa a impressão que você deve para ele. Tá certo? Outro ponto aí, para identificar um falso profeta. Tô acabando. Tenha paciência aí, hein, por favor. Outro ponto, ele não gosta de prestar conta. Meu irmão, se você interrogar um falso profeta, ele fica enlouquecido. Fala, não entendi essa profecia aí, não. Essa palavra que você pregou, vem cá, vamos ver na Bíblia, não está muito coerente com a palavra de Deus, não. Você está se levantando contra um ungido do Senhor? Você está se levantando contra um profeta de Deus? As coisas de Deus às vezes são mistérios. Não. As coisas de Deus têm uma medida que é a palavra. Deus trabalha por meio da sua palavra. Amém? Isso é importante. Porque em nome de mistério de Deus, os falsos profetas deitam e rolam nas igrejas. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, diz assim, ó. Tratando-se de profeta, falem 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, se eu estou profetizando, se eu estou ministrando a palavra, e eu falo alguma coisa que não é coerente com a palavra, eu preciso ser interrogado. E qual é a marca de um falso profeta? Ele não gosta de prestar conta. Então, se você falar, questionar a profecia dele, questionar a pregação dele, que não é bíblica, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é questionada. A palavra de Deus é o que emana da Bíblia. A palavra de Deus não é o que eu falo, porque eu posso falar coisas de mim mesmo. Tá certo? Então, essa é uma outra característica. Só tem mais duas, aguenta aí. Outra coisa, autopromoção. Meu irmão, geralmente, uma característica do falso profeta, a palavra eu está sempre em letra maiúscula. Como assim, pastor? Me explica. Quando eu prego, Deus faz. Quando eu profetizo,
as coisas acontecem. Então, geralmente, o falso profeta trabalha com a autopromoção. O eu dele é muito forte. Sempre o eu, na palavra do falso profeta, está em letra maiúscula. E quando nós lemos João 3,30, vai dizer assim, ó, que ele, que é Jesus, cresça e eu é eu assim, ó, e eu diminua. Então, nós precisamos entender que eu preciso diminuir e que Jesus venha crescer. Se você conhece os profetas aí, que o eu dele sempre está em letra maiúscula, porque quando eu profetizo, quando eu prego, quando eu oro, quando eu me posiciono, abre teu olho, porque tem tudo para dar problema e sair. E último, geralmente o falso profeta tem mais habilidade para enxergar o pecado do outro do que o dele. Eu costumo dizer assim, ó, o pecado do vizinho é sempre maior, tá certo? Então, outra e última, tem mais, tá? Mas outra e última característica de um falso profeta é que geralmente o falso profeta, ele tem facilidade de enxergar o pecado dos outros, mas não presta atenção nos seus próprios pecados. Ou seja, o pecado do vizinho sempre é maior do que o dele. Amém? Então tá aí esse vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E se eu não gostei? Se você não gostou, você dá um dislike. Não tem problema, a gente é democrático aqui. Se você não gostou, dê um dislike. E fala, não gostei por causa disso. Seja só respeitoso, tá bom? E se você gostou? Se você gostou, você vai dar um like. Se você não fez isso no começo, faz agora no final. E o que mais? Vai se inscrever no canal. E o que mais? Vai compartilhar, porque eu quero muito encontrar a criança que Jesus ressuscitou. É meu sonho. É meu sonho. Isso já aconteceu, meu irmão, tem bem mais aí. Tem muitos anos. Resumindo, tem muitos anos, né? Então, mais de 10 anos. Eu tenho um sonho de conhecer essa criança. Que hoje já deve estar um homem, né? Eu quero. Então, por favor, compartilhe esse vídeo para que chegue até essa pessoa. Se você conhece alguém de Diadema, manda para ele, fala para ele mandar para todo mundo. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e manda sugestões. Vamos falar de mais assuntos. Deus abençoe e até uma próxima.